Dessa palavra, que o tema dessa mensagem é: leva tempo para Deus fazer de repente. A Abba Pai tem muito disso, a nossa vida tem muito disso. Se é uma frase que diz tudo sobre nós, sobre minha vida, meu casamento, minha família, sobre essa casa, sobre as pessoas que são membros dessa casa, é essa mensagem: leva tempo para Deus fazer de repente. É interessante que uma nação só, nas mãos do Senhor, nasce num dia. O que leva milhares e mil anos para acontecer com Deus é em um só dia. E diante dessa palavra que leva tempo para Deus fazer de repente, desse tema, eu comecei a perguntar a Deus: o que depende de algumas mudanças e visitações do Senhor na nossa vida que fazem essa transformação, que fazem essa mudança? E Deus me levou para Juízes 13, eu queria que você abrisse Juízes 13. E eu descobri alguns princípios escondidos numa palavra tão comum. E eu quero repartir com você nessa noite. Oh, Deus. Oh. Vamos fazer uma leitura juntas? Vamos lá? Juízes 13. Juízes está lá no começo da Bíblia, para quem está perdido ainda. Vamos lá. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiu durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado, não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada e nem coma alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu. Desde o nascimento, ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido, um homem de Deus. A mulher foi correndo contar para o marido, ela disse: um homem de Deus apareceu para mim, e era como um dos anjos de Deus, e a sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde ele era e não me disse o seu nome, mas ele me disse assim: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum outro alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa, quando ela estava sentada no campo. Seu marido Manoá não estava com ela, então ela foi correndo contar ao marido: o homem que apareceu outro dia está aqui de novo. Manoá voltou depressa com a sua esposa e perguntou: o Senhor é o homem que falou com a minha esposa outro dia? Sim, sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: quando suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino e qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: sua esposa deverá seguir as instruções que eu lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, e nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. E aí eles acabam descobrindo depois que era um anjo do Senhor. Se nós seguimos a leitura. Tem algumas lições escondidas nesse lugar que Deus me revelou em uma das viagens que eu fiz. E eu quero compartilhar elas com muito temor com você nessa noite, você que está me ouvindo, você que vai ouvir depois no YouTube. Primeira coisa, eles estavam vivendo num tempo onde tudo estava escuro. Era um tempo de muita opressão. E olha que interessante, a Bíblia diz que de novo o povo, os israelitas se afastaram do Senhor. E olha o que Deus faz. Deus traz um inimigo
para que leve em cativeiro por 40 anos, para oprimir e para trazer o povo de volta. Às vezes eu olho para as nossas vidas, nós passamos por algumas opressões, porque nós nos afastamos do Senhor. Essa é a grande verdade. A maioria das opressões que nós passamos, e quando a Bíblia fala de 40, a Bíblia fala de provação. Deus não estava só oprimindo o povo, porque Deus é sádico, quer castigar, não era isso. Deus queria que o povo voltasse para Ele, e 40 fala de prova, provar coração, provar quem é. Deus precisava, e quando a gente fala de prova de Deus, a gente pensa assim, Deus está me provando, Ele quer saber. Não, Deus já sabe quem nós somos, Deus nos prova para nos mostrar quem nós somos. Às vezes nós temos uma visão totalmente equivocada de nós mesmos. Já falei aqui várias vezes sobre Pedro. Pedro nunca imaginou que ia negar Jesus, mas Pedro negou. Se você perguntasse para Pedro antes da prova passar, ele ia dizer, com certeza eu passo no 10 nessa. Porque ele mesmo disse para o Senhor, Senhor, eu estou pronto para ir para a morte contigo. Já pensou? E aí no dia, ele fala, eu não conheço esse homem. Eu quero ser maldito se eu conhecesse Jesus, se eu andei com Jesus. E o galo cantou. Pedro não sabia quem ele era. Pedro precisava passar por uma prova, uma peneira. E às vezes uma das maiores provas que nós passamos é a decepção conosco mesmo, sabe? Se você está decepcionada com você, você está sendo provada pelo Senhor, dá glória a Deus. O problema é quando a gente se decepciona com as pessoas, todo mundo está errado. Cuidado! Porque as provas de Deus, na verdade, elas provam o nosso coração, não o coração do outro. E eu digo, como é bom quando nós estamos frustradas e decepcionadas conosco mesmo. Quando nós, quando numa situação era para a gente ficar calada, a gente grita. Poxa, veio para fora o que estava escondido. Aí você fica decepcionada, eu vou desistir. Não desista, você está sendo provada. Deus está mostrando para você as áreas que precisam ser transformadas na sua vida. Mas algo me chama a atenção, num tempo de escuridão, e nós estamos vivendo um tempo de escuridão como nunca antes. Eu não sei você, gente. Em todos os anos de pastoreio, nós nunca fizemos tanto velório. E hoje mesmo, quis me dar uma crise de choro à tarde, eu não chorei. Eu falei, Deus, controla as minhas emoções. Ontem faleceu uma irmã querida. Temos pessoas preciosas nos hospitais. Essa irmã, essa pastora me liga indo para o velório da filha. Eu digo para você, qual é o emocional que aguenta isso? E eu quis me dar uma crise hoje. E eu falei assim, Deus, eu não vou desabar no choro, eu vou desabar na tua presença. Porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle. E a Bíblia fala que eram dias escuros, dias difíceis, dias que o povo tinha se perdido, estava sendo provado. Mas lá no versículo 2 fala, naqueles dias, um homem chamado Manoá. Sabe o que significa Manoá? E naqueles dias, um homem chamado descanso. Manoá significa descanso. Naqueles dias, um homem, Manoá, tinha uma esposa estéril. Um ventre estéril. Deus olhou, uau, uma impossibilidade, eu posso entrar naquele lugar. Eu imagino que em Israel deveria ter muitas mulheres que geravam muito fácil os filhos. Você conhece, tem amiga sua que se pendurar calcinha e cueca no varal já fica grávida. Que ela já tem uma penca, e se ela não se cuidar, ela tem mais outra penca. Ela está até traumatizada. E tem outras que, meu Deus, por inseminação e tudo, e muitas vezes só um milagre. Eu e até um mês, as minhas duas filhas, foi um milagre puro do Senhor. Que é coisa que não ia. Mas sabe que Deus escolhe um ventre estéril de um casal chamado Descanso, de um homem chamado Descanso. Olha, é por isso que é no descanso. Escuta, nesses dias, é no descanso que você vai conhecer o agir de Deus. Tem muita gente desesperada correndo para todos os lados, quer entender. Ei, para de tentar entender, descansa. Confiança, ela só é verdadeira quando tem realmente, é igual assim, está num abismo, pula que eu vou te segurar. Se não tem abismo, não é confiança, né, gente? Se é pular aqui, eu pulo. Mas Deus nos convida muitas vezes de lugares que você, mas se eu cair, pois é, mas tu tem que confiar em mim, tu não vai cair. E nesses dias Deus chama uma mulher estéril. E sabe o que eu descobri?
o anjo se revelou para a mulher. Gente, nunca nós vivemos um tempo onde Deus tem chamado tanto as mulheres. Meu Deus, eu fico impressionada com o que Deus tem feito com as mulheres da nossa nação. E não só da nossa nação, mulheres de todas as nações, inclusive do Oriente, mulheres que são muçulmanas, que não têm voz. Você sabe como a cultura lá é difícil. Mulheres que são, de todas as formas, usam violência, não têm voz. Tem relatos que Jesus está aparecendo para algumas mulheres muçulmanas. Na hora que elas tiram aquela burca, tudo aquilo, Jesus aparece para elas e fala: eu te amo, eu quero você, eu devolvo o teu valor. Jesus é aquele que chega devolvendo o valor das mulheres, colocando ela no lugar. Você vai ver Lucas 8, todo mundo pensa: Jesus andava com os discípulos. Pois é, mas tinha várias discípulas junto. Numa cultura, naquela época, etc., elas eram mal faladas. Elas andavam com um bando de homem, mulher. E Jesus era mal falado também, anda com mulher. Jesus, ele vem e devolve o valor da mulher. E eu vejo nos últimos dias isso acontecendo de uma forma muito forte. Eu não sei se você percebe isso. E não só chamando as mulheres no âmbito espiritual para entregar palavra, para dar sensibilidade, para colocar chaves nas mãos das mulheres, mas até economicamente. Você percebe as mulheres, elas estão caminhando economicamente. Você já percebeu que agora, num salão de beleza, antigamente estava falando com a Lu outro dia, né? Que antigamente a Lu tinha um salão, ela fazia tudo. Ela fazia a unha, ela pintava o cabelo, fazia... Hoje em dia tem especialista para cada área. A menina dos cílios, a menina da unha, a menina do cabelo, Isso tem economicamente levantado as mulheres. Tem muitas mulheres que sustentam as suas casas, que estão lá. Ai, é errado. Não é errado. A mulher de Provérbios nos mostra muito bem que uma mulher de negócios é uma mulher de Deus. Você só não pode abandonar a sua família. Mas isso vale para ministério, isso vale para qualquer coisa. E aí Deus levanta as mulheres, e eu vejo aqui exatamente isso. Aquele anjo poderia ter procurado quem? Manoá. O descanso. Até porque quem era estéril era ela, não era ele, entendeu? Mas Deus vai atrás de quem tem útero. Deus vai atrás daquela que pode gerar. Deus vai atrás, às vezes, do problema. Pega essa. Você acha que o problema é teu marido lá na tua casa, tribulado, né? Não é não. Deus te chamou aqui para a reunião, o problema é tu. Ah, Jesus. Na cara não, né? E aí, Deus chama ela, o anjo chama ela e fala assim: ei, eu vou te revelar algo. Sabe esse teu ventre estéril aí? Eu vou gerar nele. O Senhor vai gerar. E o que vai ser gerado aí vai ser algo do céu, porque vai precisar de ter algumas renúncias. Essa tua gestação aí, tu não vai comer o que tu quer, não. Eu vou separar a tua comida. Pega no espírito essa. Você vai se abster de algumas coisas para gerar isso que eu estou colocando no teu ventre. Muitas pessoas têm um ventre estéril. Não um ventre estéril somente físico, para gerar filhos. Mas talvez você está passando por uma grande esterilidade na sua vida. Foi tão interessante que para mim, né, eu digo para mim, mas talvez para outras pessoas não, mas para mim tudo coincidiu muito com o tempo de esterilidade. Eu demorei 6 anos para engravidar da Bela. Foi muito engraçado porque a Vitória tinha 5 anos, eu tomava anticoncepcional, e eu assim para o Thelma, eu acho que chegou a hora de a gente ter outro filho. Como assim? Que a gente manda, entendeu? Coitado. Aí o Thelma falou: eu acho que é hora. Gente, a gente ficou tão empolgado, a gente saiu, foi para o hotel. Achei que naquela noite eu ia engravidar. Joguei comprimido fora. O primeiro ano nada, mas o primeiro ano é muito normal. O segundo ano nada. Falei, opa. E a gente trabalhava duro, gente. Aí, fazendo serão, altas horas. Falei, ué, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, fui no médico. A médica me perguntou assim: eu quero saber como é que tu tem essa de 5. Porque nos teus exames, no exame dele, vocês são completamente estéreis. Vocês não têm como ter filho. Ela me explicou. Eu lembro que ela pegou uma caneta assim, fez uma rodinha no resultado do exame. Aqui, ó. Eu falei, meu Deus.
Eu fui para uma cirurgia, fiz uma cirurgia para tentar reverter alguma coisa. Não resolveu. E aí ela deu a opção, vamos fazer então uma inseminação, alguma coisa assim. E eu não sou contra isso de forma nenhuma. Eu acho que quem, recebe o sim de Deus deve fazer, os médicos estão aí para abençoar. Mas no meu caso, Deus falou comigo, Deus me deu paz de não tomar esse caminho. Eu pensei, se Deus quiser me dar mais uma filha, Ele vai me dar. E foram 6 anos de espera. Choro, todo mês aquela frustração. Quem passa por isso sabe o que é. Só que coincidiu que esse período de espera estéril, gente, tudo na nossa vida ficou estéril. O nosso ministério ficou estéril. As nossas finanças ficaram estéreis, não tinha dinheiro para nada. Quando eu pensava assim, agora nós vamos morrer, sabe, água? Vamos morrer. Aí vinha assim, um suspiro, nós ficávamos assim, R$10 na conta. Não tinha dinheiro para nada. Nada. E tudo, gente, e assim, eu cheguei a pensar, eu tô com a mão maldita. Eu comecei a pensar assim. Onde eu botava a mão não dava certo. Eu lembro que por fim eu entendi assim, não, Thelma, é Deus, vamos ficar quieto, porque vai sujar para o nosso lado. Porque o meu pior problema é tu tentar ser produtivo num tempo que Deus não quer que você seja produtivo. Estava falando isso. A pior coisa é você querer dar frutos quando Deus fala, fica seca. E aí eu fui para um orfanato. Estou vindo aqui no orfanato, tudo bem? Daí a mulher, tudo bem. Eu quero doar minha vida para esse orfanato, quero cuidar dessas crianças, quero entregar minha vida. A mulher falou, não, aqui a gente não quer. Eu já fui com tudo pronto. A maior renúncia da minha vida, eu vou viver dentro do orfanato com criança, eu ia dormir num quarto. Entreguei. Ela falou, não. Eu falei, a minha mão está amaldiçoada, o que eu boto a mão dá certo. Eu falei, fui para dentro do quarto, eu falei, melhor nós ficar quieto. Não se meter com mais nada. E foi o que a gente fez. E Deus falou assim comigo, sabe qual é o tempo de vocês? Sejam família, sejam homem e mulher, marido e esposa e pai do que vocês já têm. Que eu vou solidificar muito a família de vocês para anos que virão, vocês vão entender o porquê que esse fundamento precisa ser bem firme. E eu lembro que numa madrugada eu chorando, falei, Deus, o Senhor terminou comigo, né? A gente né? O Senhor terminou comigo, eu tenho certeza que o Senhor tinha plano, o Senhor desistiu. O Senhor não me ama. E no período mais difícil da nossa vida, tudo dando errado, sabe, tudo dando errado, e a gente já ria. Deu errado. A gente já ria, porque já era engraçado. Tipo assim, escuta essa, o Thelma ia ser promovido no exército, ele era militar. Ele era o 69. Tipo assim, não tinha como não ser... a promoção dele no exército ia dar assim, uma diferença de valor muito alta para nós. Entende? Ia tirar nós da lama. Para não dizer outra coisa, tirar nós da lama. Aí eu falei assim, meu Deus, essa provisão é Deus. Eu falei, é Deus. Sabe quando tu vê uma luz no final do túnel, é um trem? Meu Deus. Aí o Thelmo chega em casa. Eu falei, que foi, Thelmo? Promoveram 68. Deus dava detalhes, assim, fecharam a porta em mim, assim, tu vai ficar para o outro ano. Aí eu, não, amor, fica tranquilo. Porque se a promoção não veio para essa hora, acabada por dentro, rasgada. Porque se essa promoção não veio para essa hora, na hora certa ela vai chegar. Tá, Deus te abençoe. Ai, meu Deus. E foi chorar em outro lugar. E aí nós já ria. Aí a gente assim, vamos tentar ir embora para Criciúma, então. A gente não está conseguindo se manter aqui. Nós estávamos nessa época em Belo Horizonte. Não tinha dinheiro para nada. Vamos embora para Criciúma, vamos pedir para ir embora, vamos. Ai, o Thelmo, chegou a carta. Ai, vamos abrir junto. Não. Aí nós... Eu lembro que foi nesse dia que nós estávamos chorando. E o Thelmo falou assim, se arruma vocês, eu e a Vitória. Bota a roupa de vocês e vamos para o shopping. Era uma quarta-feira. Aí eu falei, mas não temos dinheiro para nada. Não, vamos para o shopping, tem cartão. Aí a gente se arrumou, foi para o shopping. Ele falou assim, nós vamos comemorar os nãos de Deus. Nós vamos jantar e comemorar o não
Então agora nós vamos morar aqui em Belo Horizonte e nós vamos comemorar também que não veio a promoção. E Deus vai cuidar de nós. E eu fui para esse shopping com a mão na barriga já. Porque eu pensei assim, ó. Sabe quando mulher recebe o anjo? Eu comecei a ouvir assim, ó, tu tá grávida. Eu falei, coisa da minha cabeça, diabo maldito. Querendo me enrolar de novo numa situação dessa que eu estou vivendo. Querendo botar coisa na minha cabeça, me iludir. E eu fui com a mão na barriga. E a gente comeu, comi camarão ainda. Porque a mulher não tem noção, né? A coisa está difícil, pede camarão. Aí, tudo bem. Voltamos para casa. Isso era quarta-feira. Quando chegou na sexta-feira, a minha menstruação já estava 3 dias atrasada. Quarta era o primeiro dia, quinta e sexta era o terceiro dia. E eu falei assim, eu vou fazer um exame só para tirar da minha cabeça. Só para, né? E eu lembro que eu comprei um exame muito baratinho. E fui para o banheiro onde eu não trabalhava. Tremendo, né? Nervosa, normal. Quando eu coloquei ali, eu estava grávida. Eu quase desmaiei. Naquela hora que eu vi os 2 risquinhos naquele exame, o Senhor falou assim para mim, ó, a chave mudou, a estação virou, agora só descansa, porque eu vou fazer. Aí eu peguei e fui correndo para o laboratório para fazer o de sangue, para fazer uma homenagem, para fazer uma surpresa para o